Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz para criptografar e descriptografar dados sensíveis dentro do Laravel 5.1. Não é muito difícil, a gente tem que criptografar alguns dados sensíveis. Por exemplo, vamos supor que você está criando um software para um médico e você precisa criptografar os dados do paciente, porque o Código de Ética Médica proíbe que terceiros tenham acesso a dados do paciente, dados que podem identificar o paciente e os seus exames. E se alguém tiver acesso ao banco de dados e os dados não estiverem criptografados, esse terceiro vai ter acesso irrestrito aos pacientes e isso pode levar a complicações para o médico, como processos e tudo mais. Então, o correto seria a gente criptografar os dados que podem identificar um usuário, um paciente. No caso desse exemplo, eu estou fazendo só para o nome, mas se vocês forem fazer um projeto para médico no mundo real, vocês vão fazer para nome, nome do pai, nome da mãe, CPF, RG, enfim, todos os dados que podem identificar um paciente. Se eu rodar do jeito que está aqui, o que vai acontecer? Ele vai gravar o nome sem criptografia nenhuma. Vamos lá, vamos fazer esse teste. Artisan Migrate Seed. E se eu pegar os pacientes, está aqui o nome do paciente de forma legível. E isso está gravado no banco de dados também de forma legível. Está lá os pacientes gravados também de forma legível, o nome deles. Isso aqui, então, não está seguro para fazer uma aplicação médica. Para a gente poder criptografar e descriptografar dados dentro do Laravel 5.1, a gente vai usar uma façade chamada crypt. É do Illuminate. Illuminate Support Facades Crypt. E na hora que eu for gravar o nome, que eu for retornar o nome para gravação, eu vou chamar a façade crypt e o método encrypt para criptografar os dados. Agora, se eu rodar novamente as migrations de seeds, os dados gravados agora estão criptografados. Tá vendo? Essa string gigantesca. Agora, você pode perceber que na string tem um certo padrão. Isso quer dizer que o quê? Que a gente pode descriptografar esses dados e exibir de forma legível. Então, você vai descriptografar os dados dentro do sistema para poder exibir os dados de forma legível. Assim, por exemplo, ele não funciona muito bem para uma secretária que vai ler o nome do paciente, né? Então, como é que a gente faz? Para descriptografar, a gente faz uma rotina muito simples aqui. Aqui dentro do paciente está pegando a lista toda de pacientes, né? Eu vou fazer um for each pacientes as paciente e eu vou pedir para descriptografar o nome. Então eu vou falar que paciente nome vai receber o valor de crypt decrypt e o valor que eu quero decriptar, que também é o paciente nome. Feito isso, ele vai retornar o JSON de pacientes e os nomes vão estar descriptografados aqui na nossa rota. E está lá os nomes todos descriptografados. Então é isso. Para criptografar dados, vocês vão usar a façade crypt. Então, na hora que for criar um usuário, um novo usuário, vocês vão pegar o request, o novo paciente, vocês vão pegar o request, e pelo request vocês vão criptografar os dados que precisam criptografar antes de salvar, quando for criar e quando for atualizar um paciente. E quando for, por exemplo, exibir o paciente, vocês vão buscar os dados e vão descriptografar para poder ser exibido no seu sistema. E vão ter a certeza que se alguém tiver acesso ao banco de dados, não vai conseguir utilizar, porque não vai conseguir identificar um paciente, porque vai estar criptografado o dado. Agora, uma coisa muito importante, isso é muito importante mesmo. Para criptografar,
o Laravel ele usa essa key aqui, esse app key. Então, é importante demais vocês terem essa chave guardada em algum lugar que não seja na sua aplicação. Porque se, por um exemplo, vocês perderem essa chave, não tem mais como descriptografar dados. E eu tenho certeza que se tiver isso no seu cliente e ele perder esse arquivo por algum motivo e não conseguir mais descriptografar dados, ele não vai ficar muito feliz, né? Porque vai perder o banco de dados dele. Então é isso, pessoal. Criptografia no Laravel é muito simples de fazer. Um abraço.